Olá, olá, boa noite, pessoal. Olá, pessoal do Insta, olá, pessoal do Facebook. Entrando aqui, boa noite. Luciana Guiar falando. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Guiar, do Gestalt Terapia com Crianças, sou psicóloga Gestalt terapeuta no Rio de Janeiro. Coordeno o Dialógico, o núcleo de Gestalt Terapia, e estou aqui às quintas-feiras, às 20h15, quase todas as quintas, conversando um pouquinho com vocês sobre a clínica de crianças, a clínica infanto-juvenil, sobre ser psicoterapeuta de crianças. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês uma reflexão que eu venho fazendo muito a partir da minha experiência como transmissora da Gestalt terapia, como alguém que trabalha com formação de psicoterapeutas. O pessoal aparecendo. Boa noite, Agnes. Agnes, minha aluna querida, tá sempre em todas. Boa noite, Amanda. O pessoal aqui do Instagram, Edu. Um monte de gente entrando, que legal, gente. Agora é aquele momento, né, de vocês compartilharem, de vocês mandarem aqueles mega coraçõezinhos, super curtir. Tudo isso super aumenta o algoritmo do Facebook, do Instagram, e faz com que outras pessoas sejam avisadas de que essa live tá no ar, tá? Voltando ao nosso tema de hoje, que eu não quero ficar me alongando com pedidos. O nosso tema de hoje ele vem dessa minha experiência com alunos, né, com a formação de psicoterapeutas dentro da abordagem gestáltica, e está contido numa pergunta e numa frase de resposta, que eu inclusive publiquei no Stories do Instagram hoje mais cedo. Você quer ser psicoterapeuta de crianças? Então foque no básico. E o que eu tô querendo dizer com isso, gente? Eu gosto muito da palavra básico, mas é muito interessante porque muitas vezes, né, quando alguém olha, por exemplo, para uma divulgação de curso, como acontece aqui no Dialógico, que eu divulgo então, curso básico de Gestalt terapia com crianças. Eu já tive muitas situações de conversar com candidatos a alunos desse curso que me dizem o seguinte: o curso é básico, então básico eu não vou fazer, porque básico é algo muito trivial, né? Básico não vai me ajudar a atender, afinal de contas eu conheço Gestalt terapia, afinal de contas eu já tive uma disciplina na faculdade, afinal de contas eu já li um livro e, portanto, não vai me acrescentar. Ou, mas curso básico, eu já me formei há muito tempo, eu já exerço a clínica há muito tempo na abordagem X, Y e Z. E aí eu entendo que quando as pessoas dizem isso, né, existe uma certa desqualificação da palavra básico, como se ela fosse algo, como se ela apontasse para algo menor, como se ela apontasse para algo sem importância, né, com um ar desqualificador. E, na verdade, quando eu falo de básico, eu estou falando daquilo que é o mais importante em qualquer coisa que a gente se arvore a fazer, que é a base. É básico de base, básico de fundamento, básico de fundação, básico de pilar, de pilastra, aquilo que sustenta, aquilo que sem isso eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo ir além.
E aí eu continuamente, ano após ano, curso após curso, com todo esse meu contato com alunos, com supervisandos, com profissionais de psicologia que querem atuar dentro da abordagem gestáltica, eu me deparo com as pessoas querendo pular o básico, querendo começar do fim, querendo começar do que elas consideram um filé mignon da clínica, que são as técnicas, que são, no caso da clínica com crianças, é muito comum, os recursos lúdicos, que são os brinquedos, que são os diversos recursos e jogos e alternativas que se tem para se utilizar com a criança. Não é à toa que sites, perfis, páginas que compartilham e que veiculam recursos terapêuticos, jogos, baralhos, puxas-conversas, carinhas de emoção, isso, aquilo, outro, não é à toa que essas iniciativas, elas são ampla e loucamente seguidas e consumidas até dizer chega pelos profissionais e principalmente pelos profissionais que estão começando. Mas aí qual é a questão, qual é o problema de se começar do meio do caminho? O problema de se começar do meio do caminho é que eu posso ter a sala com o maior número de recursos, eu posso ter todos os jogos, os mais avançados possíveis, eu posso ter uma série imensa de possibilidades de recursos lúdicos para utilizar com uma criança, mas eu não sei o que fazer com isso e eu não sei, sobretudo, quando utilizar isso. E isso é o que eu mais encontro nas situações de supervisão que muitas vezes eu acabo participando na medida em que as pessoas me procuram. E aí eu vou contar uma história para vocês que é muito típica e que exemplifica esse pular o básico e querer começar do avançado e, portanto, não ter chão para pisar. Pessoas me procuram para supervisão. Luciana, você dá supervisão clínica? Sim, eu dou. Ah, então eu quero marcar. E aí, num primeiro momento, eu já quebrei muito a minha cara com isso. E agora eu já tenho uma conversinha antes, que é: qual é a sua abordagem? O quanto que você conhece de psicoterapia de crianças? O quanto que você conhece de psicologia do desenvolvimento? O quanto que você está familiarizado com o universo infantil ou o universo infanto-juvenil? E por que eu pergunto isso? Porque, para começar, eu sou uma Gestalt terapeuta. Isso significa que eu sou uma profissional de psicologia, eu sou uma psicóloga clínica que trabalho segundo uma abordagem. E, portanto, para começar, toda e qualquer tipo de discussão, orientação e reflexão que eu faço junto a um profissional que me pede supervisão vai ser desse lugar de Gestalt terapeuta. E quem já vem assistindo as minhas mini lives há mais tempo sabe o quanto que eu defendo a necessidade de um profissional psicoterapeuta ter uma abordagem
como um pano de fundo, como uma matriz orientadora de compreensão desse ser humano e de intervenção desse ser humano sob o risco de, se a gente não tiver uma abordagem, a gente atender com bom senso, a gente atender com achismo, a gente atender com aquilo que, sei lá, que a gente prefere, e o quanto que psicologia não é isso, porque se atender clientes, né, se exercer a clínica fosse simplesmente atender com intuição, achismo e bom senso, nós não precisaríamos fazer 5 anos de universidade, não existiriam linhas de psicoterapia para que pudessem ser usadas, adotadas, justamente para servir como este referencial para nós compreendermos e trabalharmos com a criança de modo a não nos usarmos e usarmos a nossa experiência de vida como modelo para todo mundo. Então, a primeira coisa, que é a primeira base, é a gente ter uma abordagem. E aí, quando um profissional me pede supervisão e ele sequer conhece a Gestalt terapia, eu vou precisar dizer para ele que ele precisa conhecer a Gestalt terapia. Porque como é que eu vou refletir, discutir, problematizar situações na sessão, problematizar intervenções, se ele não tem a base, se ele não tem o referencial para entender aquilo que eu estou falando? E aí, uma sessão de supervisão de 1 hora vira uma tortura, porque eu preciso, muitas vezes, dar aula para esse profissional e dar a base que ele não tem para que ele possa entender a problematização. E aí, a supervisão deixa de ser um lugar de problematizar o fazer segundo um referencial para ser um mini curso em cima de cada uma daquelas situações, né? E na medida que o profissional não tem o conhecimento da abordagem, não adianta, porque na hora que ele estiver ali com a criança e a criança disser isso ou fizer aquilo outro, se ele não tem esse referencial que dá a ele o sentido da intervenção, ele não vai saber fazer a intervenção. E como as situações em psicoterapia, elas são sempre novas e não se repetem, aquilo que eu disse que talvez ele pudesse ter feito na sessão anterior, não vai poder ser replicado na sessão seguinte. Porque se ele replica e se ele reproduz o que eu digo só porque eu disse, e ele não entende o que está acontecendo, talvez ele diga, talvez ele faça, talvez ele mostre algo no momento em que aquilo não cabe, porque caberia uma outra coisa. Então, gente, isso é muito importante. Ser psicoterapeuta é uma construção. Ninguém nasce sabendo fazer isso. A gente nem se forma na graduação em psicologia sabendo fazer isso. Escolher a psicologia clínica e resolver trilhar esse caminho é escolher continuar estudando, é escolher uma abordagem para chamar de nossa, é escolher um referencial que vai nos dar uma compreensão de homem, de mundo, de saúde, de doença, e que a partir disso vai nos permitir desenvolver uma metodologia e, portanto, vai nos permitir compreender o que está acontecendo e usar todas as técnicas, todos os recursos, todos os baralhos terapêuticos, que agora é um novo must, né? Tem baralho para tudo nessa vida, tem carta para tudo nessa vida, mas a gente só vai conseguir usar isso de modo a favorecer o nosso cliente, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja o que for, se existir uma compreensão anterior de em que momento aquilo cabe, para que eu estou usando aquilo, o que eu vou alcançar com aquilo, na medida que aquilo mobiliza alguma coisa, o que eu faço com alguma coisa que mobilizou. E para isso eu preciso de base, para isso eu preciso
da abordagem. E não basta escolher a abordagem. Porque eu tô falando inicialmente, eu tô dando o exemplo inicialmente daquelas pessoas que querem fazer a clínica de criança e adolescente sem ter abordagem e, portanto, ficam muito perdidas, de verdade. Porque se eu não tenho um referencial, eu não sei o que fazer. E muitas chegam até a mim assim. Só que existe uma outra modalidade de não querer o básico. Tá bom, eu escolho Gestalt terapia, então eu vou estudar Gestalt terapia, resolvi então que eu vou fazer um curso. E aí, eu tenho um outro exemplo, que também acontece comigo. Tanto no presencial, quanto mais recentemente no curso online, Gestalt terapia com crianças, que eu venho veiculando desde o início do ano passado. A gente está na 4ª turma, agora fechamos a 4ª turma, estamos para abrir a 5ª. E tanto no curso online como no curso presencial, o mesmo curso, só que de formato intensivo, acontece um outro fenômeno, que é a pessoa acha que se inscreveu no curso e automaticamente por uma osmose, né, por uma coisa qualquer, porque ela se inscreveu, porque ela pagou, ela se tornou um Gestalt terapeuta. Ela absorveu todo aquele conhecimento só porque ela se inscreveu no curso. E vamos lá, minha gente, não é assim. O que acontece no curso presencial? Eu tenho pessoas que se inscrevem, vêm ao curso, mas vir ao curso também não é o suficiente, gente. Porque eu posso estar no curso de corpo presente, olhando pro nada, pensando na morte da bezerra. Eventualmente, que são coisas que acontecem, olhando o Instagram. Ou trocando mensagens no WhatsApp, enquanto tem algo acontecendo, enquanto tem um conteúdo sendo passado. Eu posso vir ao curso, ficar de corpo presente, tirar um monte de foto dos slides, como se eu fosse ver esses slides depois. Eu desafio, minha gente, quantos % das pessoas que tiram foto de slide estudam o slide depois? Desafio colocado, tá? Muito bem. Então, eu tô no curso, mas se eu não tô no curso como presença interessada e engajada, eu faço o curso, eu pego um certificado, e isso é uma outra coisa muito comum. A galera adora um certificado. E eu digo, gente, tudo bem, eu dou o certificado. Acontece que eu só quero dar uma lembradinha para vocês. O certificado, na hora H, que você tá ali diante de uma mãe e de um pai brigando e se estapeando na sua frente, na hora H, que você tá com uma criança amuada, olhando para baixo, dizendo que não quer falar com você, te chamando de feia cara de cocô, não é o certificado que vai atuar. Não é o certificado que vai te salvar. Você pode ter todos os certificados do mundo. Ah, eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo, eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo. Aham. Você tem um currículo. Tem pessoas que começam a fazer o curso comigo e já me pedem o certificado. A pessoa não assistiu a primeira aula e ela já quer o certificado. No curso online acontece demais da conta, né? E a pessoa já quer o certificado, ela já quer saber a carga horária, ela já quer saber que nome ela pode botar no currículo, ela quer botar o curso no currículo antes de fazer o curso. E eu digo, tudo bem. Sabe por quê? Sabe por que eu não me importo? Porque no final das contas, quem vai dizer o quão psicoterapeuta e o quão bom psicoterapeuta você não é o teu certificado, é o teu engajamento, é a tua presença, é o teu envolvimento, é o teu compromisso, é o teu comprometimento. Não adianta fazer curso, não adianta pegar certificado se você não lê um texto,
se você não presta atenção na aula, se você chega atrasado na aula e você sai cedo, achando que com isso assistiu a aula, se você não se engaja nos trabalhos em grupo, se você não se engaja nas propostas, porque tudo isso tem uma razão de ser para turbinar a tua aprendizagem. Então, isso novamente é um exemplo de como eu quero me tornar psicoterapeuta, mas eu não foco no básico. Porque o básico é aprender o feijão com arroz. Porque só depois de ter esse feijão com arroz muito bem assimilado, eu vou poder colocar os outros ingredientes. Porque os outros ingredientes sem o feijão e arroz não dão sustância, não alimentam, não são nutritivos. Então, não é comprando um curso, não é pegando um certificado, não é ficando de corpo presente na aula que eu trabalho no básico. No curso online, acontecem coisas ainda mais engraçadas, porque se por um lado o curso online ele é revolucionário no sentido de ampliar a possibilidade de N pessoas que não poderiam estar aqui se informarem, estudarem, se enriquecerem e tudo mais. Por um outro lado, é uma proposta que trabalha muito, muito a responsabilidade. Porque quando eu compro um curso online e eu sou 100% responsável por assistir às aulas, por ler os textos, por fazer os exercícios, por escrever ali as minhas dúvidas, os meus comentários, eu não tenho hora marcada, eu não tenho uma turma para encontrar, portanto eu posso fazer a aula na hora que eu quiser, por onde eu quiser, isso tudo parece lindo, mas se eu não tenho disciplina, se eu não tenho comprometimento, eu caio na armadilha de achar que porque eu comprei um curso, então eu virei uma super terapeuta. Só que um curso que eu não assisto, ele não serve para nada. E vocês não têm noção da quantidade de pessoas que compram curso e não fazem o curso. Da quantidade de pessoas que compram o curso tem a validade de 1 ano. E muitas vezes eu vejo pessoas fazendo o curso rápido, correndo de forma atabalhoada, sem aproveitar tudo, no final, no último mês, quando o curso vai expirar depois de 1 ano. Da mesma forma, e isso eu vejo também num outro exemplo, da mesma forma eu digo para as pessoas, minha gente, no curso presencial eu tenho controle sobre isso, no curso online eu não tenho. Minha gente, olha só, aula 1, ela é 1, não é 10, porque ela precisa ser vista em primeiro lugar. Mas a aula 1 é chato, né? A aula 1 é origens da psicoterapia infantil, né? A aula 2 é visão de ser humano e de mundo. Quem quer saber disso? Eu quero ir logo para a aula de processo terapêutico. Eu quero ir logo para a aula de técnicas. Eu quero ir logo para a aula de recursos. Eu quero saber como fazer. Porque eu tenho uma criança de 5 anos com medo e eu quero saber o que eu faço com criança de 5 anos com medo. E aí eu pulo todas as aulas iniciais, que são o básico, que são o chão, que vai nos dar a possibilidade de entender as aulas voltadas para a prática. E aí, quando eu chego nas aulas práticas, eu tenho uma série de dúvidas. Eu tenho uma série de gaps. E eu tenho gaps por quê? Porque eu não assisti. Porque eu não assisti a aula básica. Porque eu pulei as aulas. E eu canso de ver isso. E no curso online é uma espécie de Big Brother, porque a gente tem acesso à plataforma e aos movimentos, à performance de cada aluno. Então,
eu sou capaz de identificar na pergunta de um aluno o quanto que ele não assistiu às aulas. Porque muitas vezes ele pergunta aquilo que está na aula. E por que não assistiu à aula? Ah, porque eu pulei logo, para ir logo ao que interessa. Uma coisa que acontece muito e é igualzinho o que acontece no curso esse livro aqui, como vocês já sabem, Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, é um livro da minha autoria e que tem também uma espinha dorsal que começa do básico para que a gente vá, pouco a pouco, complexificando a questão da clínica com crianças. Novamente, o que acontece? As pessoas, sei lá, abrem como oráculo e resolvem ler um parágrafo. Se você abre um livro desse como oráculo e você está querendo investir na sua formação como psicoterapeuta, novamente, não vai rolar. Você vai ficar enrolado, você vai ficar sem um pé da mesa, muitas vezes sem 2 pés da mesa. Por quê? Porque você não fez o básico. Outra coisa, isso também eu canso de pegar pessoas no flagra. Compram um livro, assim como compram um curso. Comprar um livro e colocar na estante, tanto faz ser esse aqui como qualquer outro, minha gente. Comprar um livro e colocar na estante não significa que você ficou mais sabido, tá? Ter uma estante cheia de livros não te auxilia como psicoterapeuta, a não ser que você leia o livro. E de preferência, se for um livro de referência da tua abordagem, de cabo a rabo. E de preferência, mais de uma vez. E por que mais de uma vez? Porque quando você lê uma segunda e uma terceira vez, você se dá a oportunidade de prestar atenção em coisas que você não tinha prestado atenção antes. Por isso é tão importante ler e reler. Então não adianta você comprar o livro, não adianta você vir na palestra, no curso, ou sei lá o que, me pedir autógrafo, sair com o livro autografado, porque o meu autógrafo também não faz com que esse conteúdo pule na sua cabeça, entranhe em você e se traduza numa prática azeitada, antenada como psicoterapeuta. É preciso ler e reler muitas vezes. Outro dia eu estava dando supervisão para uma menina, que é uma pessoa que eu conheço, já fez um curso comigo há muito tempo, me procurou para dar supervisão. A gente está falando sobre a compreensão, né, de um caso que está começando e que ela está recebendo pela primeira vez. E eu faço uma pergunta aqui, faço uma pergunta ali, ela não sabe me dizer direito. E aí, de repente, eu olho para ela e digo assim, vem cá, você tem o meu livro? Tenho. Você leu o meu livro? E aí ela, cri. Não li. Então, assim, a pessoa está pagando uma grana de supervisão por hora e não tem o básico. Se você vai fazer supervisão comigo e você não leu o livro, você não tem o básico. Eu vou precisar te contar o que está escrito aqui, para que então você comece a desenvolver o seu raciocínio clínico de modo a compreender, sob o ponto de vista da Gestalt terapia, o que está acontecendo com aquele cliente. Então, gente, eu entendo que quando a gente se forma, quando a gente começa a trabalhar, tem uma ansiedade de botar a mão na massa, de sair fazendo, de ajudar as pessoas, de poder estar exercendo a nossa profissão e tudo mais. Mas é muito importante que a gente não esqueça que a excelência, ela não é alcançada num piscar de olhos e num estalar de dedos. É muito importante que a gente entenda que essa excelência, ela é uma coisa a ser vislumbrada e buscada, mas na verdade a gente está sempre
em busca dela e, portanto, sempre em desenvolvimento, em construção. Mas uma construção, ela se estabiliza e ela dá a possibilidade de ampliação se ela tem essas fundações muito bem estabelecidas, né? Portanto, não dá para queimar etapa, portanto, não dá para pegar atalho, portanto, não dá para a gente priorizar a casca e não dar atenção pro âmago, para a essência. Não dá pra gente ficar deslumbrado com recursos e técnicas se a gente não tem nem o referencial para usá-los. Quanto mais eu me aplicar em conhecer e assimilar o básico, maior a minha chance de expansão de uma forma enriquecedora, de uma forma produtiva, de uma forma que efetivamente virá a colaborar com o meu cliente, seja a criança, seja o adolescente, seja a sua família. Então, lembrem disso, gente, não é um número de cursos. Uma outra coisa que eu super vejo, as pessoas se enfiam em 1000 cursos e não fazem nenhum direito. Volto a dizer, estar de corpo presente, estar pagando um curso, estar matriculado num curso, não faz de você mais sabichão, não faz de você mais apto a trabalhar com pessoas, porque o básico precisa ser assimilado. Então, gente, em outras palavras, hoje são pitacos sobre a formação do psicoterapeuta e não sobre a nossa atuação propriamente dita. Mas eu quis fazer esse parênteses aqui hoje porque eu acho muito importante. Eu recebo inúmeras mensagens, inúmeros e-mails, inúmeros pedidos e eu me vejo às voltas com isso o tempo todo. Às vezes vocês se enrolam, vocês se desesperam, vocês se descabelam porque vocês não começam do começo. Então, em outras palavras, minha gente, é preciso estudar. Em outras palavras, comprou um livro, lê. Porque se você não lê, não vai adiantar nada. Em outras palavras, escolhe um curso para fazer e faz, e esgota, e aproveita. Né? E no caso de um curso presencial, você tá numa aula ali, acabou a aula, acabou. Você faltou, você perdeu. Você ficou pensando na morte da bezerra, você perdeu. Nesse ponto, o curso online, ele te dá uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta chance. Porque você sempre pode ver a aula de novo. Você tem a possibilidade de assistir o vídeo de novo. Então, sob esse ponto de vista, você pode fazer de uma forma muito mastigada, muito legal, um curso online que te permite acompanhar aulas gravadas, por exemplo. Mas tudo depende de você. Às vezes o conhecimento tá lá, minha gente. O conhecimento tá ali, tá aqui no livro, tá no curso X, no curso Y, tá aqui, tá compartilhado às vezes gratuitamente na internet. Mas não adianta ter o conhecimento se você não se engaja, se você não se compromete e se você não se abre para estar o tempo todo aprendendo, tá o tempo todo colocando o seu trabalho na mesa, colocando a tua sabichonice em questão, para que você possa efetivamente melhorar a cada dia como psicoterapeuta. Então é isso, gente. Hoje a nossa mini live, ela é mini, de verdade. Mas é para falar para vocês que ser humano
um bom psicoterapeuta não é ter uma sala maravilhosa, não é ter um monte de recursos, não é ter 100 fantoches, 400 baralhos, 500 cores de slime, não é ter uma brinquedolândia, não é dominar todas as técnicas, as últimas técnicas, grito da moda. Não é isso, gente. Porque para tudo isso eu preciso de alguma coisa antes. E essa alguma coisa antes remonta, inclusive, os nossos anos de graduação. Como que foi a nossa passagem pela disciplina de psicologia do desenvolvimento que vai dar esse pano de fundo do que esperar de uma forma geral e mais ampla das crianças e dos adolescentes que a gente atende, né? A gente faltou a aula, a gente ficou no corredor conversando, a gente colou na prova, a gente fez um trabalhinho só sobre a faixa etária 3 a 5 anos e não estudou mais nada. Se foi isso, minha gente, a gente tem que resgatar isso agora. Porque como é que você quer trabalhar com criança e você não faz ideia do que seja uma criança de 8, 9 anos de idade, por exemplo? Como é que ficaram aquelas suas aulas lá atrás de psicopatologia, né? Que você passou batido, que você botou o seu nome no trabalho, que você achava chata, que o professor era chato, e aí você estudou para responder meia dúzia de coisas na prova e passar. Se foi assim, você vai precisar resgatar isso também, porque isso também é importante como pano de fundo para que a gente trabalhe com criança e adolescente. E de uma vez por todas, gente, de uma vez por toda. Numa dessas lives, um rapaz me perguntou, ele fez uma pergunta aqui e eu acabei não respondendo. Ele me perguntou sobre ser autodidata. Porque eu falei da importância de você fazer uma formação de psicoterapeutas dentro de uma abordagem. E eu, num primeiro momento, eu não acho nada demais ser autodidata, não. Porque você pode fazer vários cursos, ter vários diplomas e não saber chongas. Porque você não se engajou, porque você não leu, porque você não participou. Então, muitas vezes, alguém que se diz autodidata é alguém com essa disciplina, com esse olhar, com esse afinco, com esse comprometimento que muitas vezes falta em alguém que compartilha e terceiriza a sua formação para outra pessoa. Porém, eu considero que a figura do professor, a figura do formador, a figura de um supervisor, de um mentor, pode ser, em algum momento na sua vida, no seu percurso, na sua formação como psicoterapeuta, uma figura importante, uma figura que vai pensar junto, uma figura que vai problematizar, uma figura que vai mostrar contradições, uma figura que vai trazer um conhecimento e uma experiência que talvez você não tenha. Então, nada contra autodidatismo, e eu acho que se isso fala de alguém engajado em estar sempre aprendendo, eu acho ótimo. Mas eu fico aqui com a consideração de que relações podem ser de crescimento. Então, a relação com o mentor, com o professor, com o supervisor, se ela traz reflexão, se ela traz possibilidades de olhar para outras formas, se ela traz uma ampliação, então ela pode sim servir para ampliar essa construção como psicoterapeuta, essa formação. Agora, quanto a ter uma abordagem, gente, aí sou eu. Não sou a dona da verdade, não estou aqui listando regras para todo mundo. Eu estou falando sempre do lugar a partir do que eu vivo, do que eu experiencio e do que eu acho importante. Quem concordar, ok. Quem não concordar, tá tudo bem também. Mas, sob o meu ponto de vista, eu não abro mão da ideia de uma formação. É claro que eu sou gestalt terapeuta, eu vou dizer que a gestalt terapia é linda, óbvio, mas tudo bem.
Tem gente que não vai se afinar com a Gestalt terapia, tem gente que não vai achar legal, que não vai dar o seu melhor sendo Gestalt terapeuta, portanto, que escolha uma outra abordagem, mas que tenha um referencial, que tenha uma base, de modo a poder desenvolver um trabalho que realmente faça diferença. Tami está perguntando qual livro de desenvolvimento eu indico. Eu acho que para você ter assim um livro para consulta, vale a pena investir num clássico, e o clássico é o Psicologia do Desenvolvimento da Ellen B. Ellen B é um clássico, ele já teve várias atualizações. Isso é uma outra coisa importante. Compre um livro de desenvolvimento atualizado, porque principalmente a psicologia do desenvolvimento, ela vem sendo recheada, reconfigurada e remodelada com uma série de estudos, e nos últimos 20 anos particularmente a gente teve muitas atualizações. Eu digo 20 anos porque tem a ver com o meu tempo, né, gente, de clínica e tudo mais. Então é uma grana, é um investimento, mas é um investimento que vale a pena. Lembrem também que toda vez que vocês compram um livro original, vocês estão honrando o trabalho do autor. Isso é muito importante, gente. Mesmo que o livro seja caro, prestem atenção. Às vezes vocês não querem comprar um livro, mas vocês gastam dinheiro na balada, vocês gastam dinheiro comendo fora, vocês gastam dinheiro comprando brusinha, né? Gastam dinheiro com coisas e não querem dar uma grana num livro. Lembrem que é um investimento em vocês e que é honrar o trabalho árduo que o autor teve para compilar todo aquele conhecimento para vocês. Tabata está me perguntando qual será a próxima data para a formação online. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fiquem atentos. Agora a gente está terminando. E terminando, vou dar as informações. Nós vamos abrir outro grupo do Gestalt Terapia com Crianças online no final deste mês. A ideia é a gente abrir as inscrições dia 30 de agosto. Então, eu já deixei aqui no Instagram e no Facebook, eu vou colocar imediatamente depois da live o link para o formulário de interesse, onde vocês vão deixar o e-mail e o nome, e na página vocês vão ter as informações para o curso. Por que que eu peço encarecidamente, se você tem interesse, que você preencha seu nome e seu e-mail no link que está na bio do Instagram, e eu vou deixar nos comentários da live no Facebook. Por que que eu peço, gente? Porque, olha só, vocês não são as únicas pessoas no mundo. Cada pessoa que entra no direct do Instagram e me manda uma mensagem, que entra no Messenger do Facebook, me manda uma mensagem, acha que ela é única, que ela é a única pessoa que me pergunta coisas. Gente, eu recebo 300 milhões de mensagens em todos os lugares que vocês podem imaginar. E aí o que que acontece? Uma loucura. Imagina, se eu for responder todas as mensagens em cada lugar, eu não faço outra coisa senão responder mensagem. Por isso eu peço que vocês centralizem isso no link do formulário de interesse. Primeiro, porque já tem um monte de informação importante. Segundo, que vocês deixando o nome e o e-mail, eu vou mandando por e-mail as informações a respeito da abertura das inscrições. E deixando o nome e o e-mail, vocês têm prioridade na inscrição, porque eu não abro esse curso
para milhões de vagas, porque eu gosto de acompanhar os alunos. Além das aulas gravadas, a gente tem aulas online. Eu não posso abrir para 1 milhão de pessoas, porque senão eu não dou conta de responder as perguntas no ambiente do curso, e sou eu que respondo. Eu não posso terceirizar isso para ninguém. Isso é um conhecimento muito específico, então sou eu. Então eu não posso formar uma turma enorme. Eu não posso deixar as pessoas irem entrando, porque senão a gente não caminha mais ou menos juntos. Então, é muito importante que, se vocês estão realmente interessados, que vocês preencham o formulário de interesse que está no link da bio do Instagram, que vai ficar na página do Facebook e que eu vou compartilhando esses dias também, tanto no Face quanto no Insta, para que eu possa mandar as informações todas juntas para todo mundo de uma vez só, gente. E aí vocês não me deixam louca, me catando em tudo quanto é... Gente, eu tenho várias contas no Instagram, várias páginas no Facebook, as pessoas me acham de todas as formas. E aí, eventualmente, ainda corre o risco de eu não ver uma mensagem e deixar alguém no vácuo, deixar alguém chateado sem me dar conta. Tá certo, gente? Então, é isso. Foca no básico, estudem, né? 1, depois 2, depois 3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E não começa do 10, porque se você começa do 10, você cai ali na frente, tá bom? Vou deixar o link no Face da nossa próxima turma do Gestalt Terapia com Crianças online. Vejo vocês na próxima quinta, 20h15, aqui no Instagram e no Facebook. Uma beijoca. Ah, momento print, tá? Porque vocês ficam tirando print. Vou fazer uma carinha aqui. Quem quiser tirar um print, compartilhar nos stories, me marcar. Eu fico super feliz, fico super agradecida. Só não postem a minha cara toda torta, por favor. Momento print. Foi, gente? Foi. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada pela audiência de vocês. Quinta-feira que vem estamos aqui. Beijoca. Vou encerrar no Insta. Encerrei. Compartilhei. Encerrar no Facebook. Beijoca. Até a próxima.